paz. E começou. Glória a Deus. Completa a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração nessa noite, pedindo o Espírito Santo de Deus que venha nos abençoar, que venha falar aos nossos corações. Feche seus olhos onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Feche seus olhos nesse momento. Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais uma semana, Senhor, que está se findando, que o Senhor cuidou de cada um de nós, que o Senhor não nos deixou ficar enfermos, Senhor, que o Senhor nos deu uma casa, um lar, um alimento para que nós pudéssemos desfrutar, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, nós te oferecemos este culto nessa noite, que o Senhor venha conduzir, meu Pai, que tudo que seja feito aqui seja da permissão do Senhor. Que o Senhor venha trazer paz, alegria. Que o Senhor venha inundar os nossos corações com a Tua presença, Senhor. Usa, Senhor, a palavra para falar aos nossos corações. Que os hinos que serão entoados aqui possam chegar direto no trono do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão de número 155, que diz: O grande amigo. Nosso melhor amigo é o Senhor Jesus. Mesmo que nós desfalecemos, Cristo, Ele estende-nos a mão, Ele nos traz paz, Ele nos anima e nos dá confiança, amém? Então entregue seus caminhos ao Senhor, as suas ansiedades, e peça a Ele que nessa noite dê paz, aleluia. Ô Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor. Nós vamos declarar isso através dessa canção, que nosso Deus vive,
e Ele reina, e Ele salva, e Ele cura, Ele liberta, porque o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Amém? O Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Obrigado, Senhor. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, aleluia, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem o perdão, terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, pegai na sua casa, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive, porque Ele vive. Porque Ele vive, aleluia, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma noite aqui louvando ao Senhor, apesar de não estarmos juntos na igreja com os irmãos, mas onde você estiver, eu tenho certeza, e todos que estamos aqui nessa noite, Deus vai falar ao seu coração. O Espírito de Deus, com certeza, tem uma mensagem de vida e de esperança para a sua família e para a sua casa. E eu gostaria que você abrisse comigo em Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7, versículo 1. Nós iremos ler aqui a palavra do Senhor, que está aí em Lucas, capítulo 7, versículo de número 1. Nós vamos hoje ministrar uma palavra que fala sobre uma grande palavra que precisamos ouvir da parte de Jesus, baseado na vida de um centurião, um homem que precisava ouvir a Deus, que precisava de uma cura, de um milagre, e ele desejava estar com Jesus. E o texto do Evangelho nos mostra como que nós podemos ir recorrer a Jesus e ir atrás dele, para que ele possa nos dar uma palavra, para que ele possa liberar para nós algo que o nosso coração e a nossa necessidade anseia. Então vamos aí, Lucas capítulo de número 7, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, disse, regidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase à morte. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns dos anciões judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Este, chegando a Jesus, com instância, lhe suplicou, dizendo: Se é digno que lhe faça isso, porque o meu amigo do povo, e ele mesmo edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigo para dizer: Senhor, não te importas, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao mesmo servo fez isso, e ele fez. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando para o povo, lhe acompanhava, dizendo: Afirmai-vos que nem mesmo Israel achei como esta. E voltando para casa, o foram enviados e encontraram curado o servo. Deus, obrigado por este dia, por essa semana que se passou, por esse instante de ministração da Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa nos capacitar, possa nos fortalecer e possa falar verdadeiramente ao coração e à alma de todos que nos ouvem e que ainda nos ouvirão através dessa transmissão, e para aqueles que estão aqui, ó Deus, ouvindo a palavra bendita e santa que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Nós te rendemos graça e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto da palavra do Senhor nos mostra e nos coloca diante de um quadro e um cenário que alguém estava em profunda aflição, desespero, angustiado. O texto diz que havia um certo centurião. O centurião era um soldado romano que ele comandava, ele tinha autoridade, ele era o líder de 100 homens, por isso 100, que vem de centurião, que possivelmente estava em Roma e que dava uma certa garantia, uma certa segurança para o povo de Israel e também para que possa estabelecer paz, para que porventura não houvesse uma certa rebelião. Mas esse homem que a Bíblia chama de centurião, e não aqui o nome dele, mas só fala do seu ofício, da sua vocação, do que ele representava, era um homem amigável. O texto diz que ele era bem-vindo na comunidade dos homens religiosos da época, que eram judeus. Naquela época tinha muitas igrejas ou sinagogas. Sinagogas seria hoje, para entendermos melhor, os templos, as igrejas.
E lá havia anciões. Anciões eram pessoas gabaritadas, que tinham ali a sua autoridade para poder transmitir a palavra de Deus através dos textos de Moisés, os textos dos profetas, e eles que davam um apoio espiritual para toda a cidade. Para aqueles que estavam no templo, eles eram ali responsáveis em atender a necessidade espiritual do povo. Mas esse homem, esse centurião, que também não era judeu, que também não tinha uma bagagem espiritual, que não conhecia a Deus na sua essência, que não tinha ainda o conhecimento de quem era Jesus, o texto nos mostra, tanto em Lucas capítulo 7, como em Mateus capítulo 8, que ele ouviu a fama de Jesus. Quando Jesus chegava numa cidade, havia ali uma população, havia uma aglomeração. As pessoas queriam estar com Jesus. E elas, como hoje estamos vivendo em pandemia, e as palavras-chave, né? As bandeiras que se levantam hoje é fica em casa. Naquela época, quem estava doente não ficava em casa. Estou dizendo que nós temos que sair de casa e nem quebrar princípios de lei. Estou dizendo que os doentes, por saber que Jesus estava atravessando a cidade de Cafarnaum, principalmente os leprosos, os doentes, eles iam no meio das multidões, não importavam os obstáculos, não importavam os riscos, como eu já peguei aqui de uma mulher que estava sangrando, mas eles iam até Jesus porque a fama de Jesus era muito grande, apesar que ele não estava buscando essa fama e nem mesmo estava anunciando para que multidões viessem assistir. O foco de Jesus era salvar as almas e, uma vez salvas, libertando das trevas, curando elas, abençoando elas, depois ele faria um discipulado com elas, para que elas pudessem ser de fato seguidoras. Porque multidão não é de pessoas que seguem, multidão é de pessoas telespectadoras, elas querem só ver, mas elas não querem se comprometer. E na verdade o centurião, ele observa essa fama de Jesus e ele manda alguns dos anciões. O texto diz que ele comunica aos anciões e diz: olha, vai até Jesus e diga a ele se ele pode vir aqui na minha casa, porque eu tenho um dos meus servos que ele está acamado, ele está paralítico, ele está debilitado. E o texto de Lucas diz que era uma enfermidade gravíssima. Não era qualquer doença ou qualquer gripe. E o texto diz que os anciões chamam Jesus. E Jesus vai em direção à casa desse homem, desse líder, desse centurião. E o texto diz que na porta da casa o Senhor encontra com ele e esse homem diz: Senhor, eu não sou digno nem de que o Senhor pudesse atender o meu chamado, quanto mais vir na minha casa e quanto mais curar a necessidade de um servo que eu tenho. O que essa história rápida que eu dei aqui, essa introdução, significa para você que está me ouvindo, para todos nós que estamos vivendo nessas crises, nessa situação de pandemia, onde as pessoas estão assustadas, as pessoas estão em casa, a mídia está aterrorizando a população. Sabemos da gravidade da doença, sabemos do índice de mortalidade, não estamos de maneira nenhuma subestimando essa doença, mas nós sabemos também que há um grande temor, as pessoas estão assustadas, estão em pânico, algumas não conseguem mais exercer sua fé, outras não conseguem mais alimentar da Bíblia, outras não conseguem mais envolver com o sagrado, porque infelizmente algumas igrejas, como é a nossa realidade em Bom Despacho, ainda não temos culto presencial. O que esse texto tem a ver com você é que esse homem recorre a Jesus atrás de uma palavra. E você que está me ouvindo agora, com certeza está por trás dessa câmera, está aí na sua casa, ou onde você estiver, talvez trabalhando, você está querendo uma palavra de Jesus. E eu quero lhe dizer que Jesus tem uma palavra para você. Assim como ele teve para esse centurião, que de certa forma não era crente, era pagão. É bem deixar bem claro que esse homem ainda não tinha uma experiência com Cristo. E o que esse homem faz? O que ele mobiliza? O que faz com que o coração dele busque uma palavra, uma recomendação ou uma ajuda espiritual? A primeira delas é no versículo 3, que diz que ele estava preocupado
com a necessidade de uma pessoa que ele amava. O texto diz aí no capítulo 7, versículo 3, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou os anciões dos judeus, pedindo-lhe que pudesse vir a ele para curar o seu servo. Ou seja, ele estava pedindo socorro. Ele estava gritando e batendo na última porta. Havia uma necessidade no coração desse homem por um servo que precisava de uma cura, que precisava de uma restauração. O que Deus quer falar com você é: quais são as suas maiores necessidades hoje? Qual é a necessidade que você tem de querer buscar a Deus, de querer ir a Jesus? Porque esse homem foi porque havia na casa dele um problema. De fato, nós estamos vivendo num mundo de problemas. E Deus pergunta para você, e Deus entra na sua casa, no seu lar, no seu aconchego, no seu descanso, e pergunta para você quais são as necessidades que você tem e que na realidade você não está buscando na fonte certa, ou pelo menos não está preocupado com o quadro que se encontra em sua volta, porque nós só despertamos para a realidade da necessidade quando nós temos uma grande vontade de resolver algo na nossa vida. É bem certo que nós acostumamos com as coisas. É bem certo que nós nos acostumamos com elas. É dado uma história, e biologicamente falando, comprovado, que os sapinho normal de lagoa, essas coisas, quando eles são colocados em caldeirões de água fria e depois são aquecidos devagar, ou que seja ali num fogão, ou que seja ali no forno, ou que seja ali numa lenha, e aquele sapo você coloca ali talvez numa água, numa bacia, e você vai colocando fogo e vai aquecendo ele não consegue, ele vai acostumando com aquele calor, acostumando até a água ferver, evaporar e ele queimar, ele se derreter, ele se cozinhar e morrer ali, porque ele não percebeu a força do calor ao ponto de querer sair de lá. Mas se pegar aquele caldeirão fervendo e jogar essa rã lá, ou esse sapo, naturalmente ele vai bater, vai tentar sair fora, mesmo que saia sapecado, queimado, mas ele sai fora daquela situação. A verdade é que isso aplica para as nossas vidas. Nós vamos acostumando com doenças, vamos acostumando com as necessidades. Eu não vou mais orar, eu não vou mais pedir ajuda espiritual, eu acho que já deu o que tinha que dar, esse quadro não vai resolver, essa situação é assim mesmo, e aí nós não conseguimos ter uma palavra de Jesus, porque a nossa necessidade ainda não é suficiente para sentir vontade de buscar a Ele. A segunda condição do texto que diz que ele tomou iniciativa. Ele saiu de onde ele estava, ele teve uma iniciativa. O texto diz que ele procurou nos anciões uma alternativa. Por favor, deixa que aquele homem venha na minha casa. Por favor, quem é esse Jesus? Será que ele pode me atender? Há uma necessidade aqui. Ele tirou da mente dele um desejo e ele arquitetou, ele esquematizou, ele buscou, ele desenhou, ele colocou todas as alternativas possíveis e não possíveis. Ele sabia talvez que como romano, ir direto a Jesus, o próprio povo poderia olhar para ele e falar: o que você está fazendo aqui? Você não é nenhum de nós. Talvez os crentes perto dele poderiam dizer: nossa, mas você não é evangélico, mas você não passou pelas águas, mas você serve a Roma, você serve ao imperador, por que você está agora procurando Jesus? Poderia ter passado isso na mente desse homem, de não ter ido diretamente a Jesus. Eu estou conjecturando as possibilidades que poderiam não ter feito ele de ir até Cristo. Mas ele busca recurso através de quem pode ir a Jesus. E ele vai a anciões judeus, que ele também era um homem bom, e ele tinha ajudado muito. O texto não fala em que sentido, as sinagogas, então ele tinha prestígio, ele tinha crédito, e as pessoas de bom grado foram até Jesus e disse: olha, mestre, tem um centurião que quer falar com o Senhor, porque o servo dele, um dos seus soldados, está gravemente doente, gravemente até a morte. Para buscarmos uma palavra de Jesus, nós temos que tomar iniciativa. As igrejas não estão abertas, os pastores não podem às vezes ir
de maneira na sua casa como deveria, mas você tem que buscar meios, que seja pela internet, que seja através dessa transmissão, que seja através de um irmão em Cristo que você pode ligar nesse momento de dor, nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão afastadas, estão longe uma das outras, alguém que você conhece, um amigo, um tio, um irmão, e ligar. Ou você pode reunir com a sua família, orar com seu pai, com a sua mãe, ou com um parente próximo, e ali só vocês em família, buscar uma alternativa, buscar um meio para iniciar a sua vida aí a Cristo. E não justificar porque você está esfriando, porque a igreja não está aberta. Não justificar porque ninguém está lhe apoiando, lhe ajudando nesse momento que você precisa. Esse homem buscou recursos. Quais são os recursos que você e eu estamos buscando nesse momento de crise? As pessoas acham que Deus vai sair do céu e vai atender nossa necessidade. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 33, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração e serei achado de vós. Mas o texto diz, buscar-me-eis e me achareis. A palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14, se esse meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e me invocar, mas o texto dá uma condição, se esse povo que me conhece, se esse povo que fala que me conhece, que me tem, se esse povo me buscar, ou seja, se esse povo tomar uma iniciativa, se esse povo sair da sua comodidade, se esse povo parar de reclamar, de questionar, de murmurar, e esse povo tomar uma decisão e de ir ao meu encontro, eu vou atender a sua necessidade. Mas enquanto você estiver no seu sofá, enquanto você estiver só ouvindo as crises, a televisão, William Bonner, Rede Globo, provocação, mensagens de Twitter, fake news, a sua vida vai continuar nessa miséria, a sua vida vai continuar doente, você vai continuar paralisado, paralisado na sua vida de fé. Mas se você tomar uma iniciativa e dizer, meu Deus, não, esse não é o mundo que eu quero para mim, essa minha vida medíocre, parada, não, eu sei que o Senhor tem mais para mim, e você tomar uma iniciativa hoje, Cristo mais bem perto de nós está, e mais perto de nós Ele quer nos atender. Ele diz, vinde a mim, como eu preguei aqui domingo, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele diz, vinde a mim. Ele não diz, eu vou a vocês. Ele diz, vem, sai do estágio que você está de coitado ou de coitada. Sai do estado de vitimização, de apontar os obstáculos e culpar os outros. Deus quer te atender. Deus te ama. E se você fosse a única pessoa no mundo, Ele morreria por você. Você é especial, não porque nós somos maravilhosos, não, somos especiais porque a graça de Deus nos aceitou, porque Jesus morreu por nós e Deus aceitou o sacrifício do Filho dele. Por isso nos torna especiais para a glória dele. Terceiro, esse homem, ele foi até Cristo, no versículo 6 ao 8, diz aí, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, no versículo 8 do capítulo 7 de Lucas. Ele diz, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho um soldado às minhas ordens. Esse homem reconheceu a autoridade de quem era Jesus. Ele queria uma palavra, por isso ele ouviu a fama e ele preocupou, porque ele tinha um servo. Você tem alguém que você preocupa? Todos nós temos algum eixo da nossa vida que temos que preocupar. Na verdade, a vida no mundo hoje não é uma vida de descanso. A nossa casa não é na terra. Aqui não é o paraíso. Nós sempre temos algo na nossa vida que não está alinhado. Você resolve a área econômica, mas às vezes na área da saúde tem um problema. Você resolve a área da saúde ou a área da economia, da área financeira, mas aí você tem uma crise conjugal. Aí você resolve a crise conjugal, você resolve a vida financeira, você resolve a vida familiar, aí vem uma crise interior, uma crise dentro de você, de algum problema, de algum pensamento, e assim o mundo caminha, e assim as coisas estão no eixo. Nós nunca vamos encontrar estado aqui permanente, porque aqui este mundo não é a nossa casa. A Bíblia diz que a nossa casa e pátria é na eternidade. Então, enquanto estivermos aqui, nós temos que recorrer a Jesus sempre para intervir nas nossas coisas. Mas aqui no terceiro ponto ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele fala, Senhor, eu sei dar ordem, eu sei falar com meus 100 homens, faz isso, vai para a continência, viaja, vem aqui,
corre atrás disso, traz mantimento, dá guarida não sei aonde, prende não sei quem. Ele sempre dava ordem. Ele falou: Deus, eu sou líder, eu sei o que as pessoas chegarem a mim, bater continência, me respeitar. Eu sei o que as pessoas me procuraram, mas agora chegou a hora de eu entender, de ter essa humildade, que há uma autoridade acima de mim, que há uma autoridade superior à minha, que há alguém que controla a minha vida, que há alguém que vai me direcionar, que há alguém que está acima de mim. Esse homem tem no coração uma baita de humildade. Você reconhece a autoridade de Jesus? Você reconhece que sem Ele você não é nada? Você reconhece que o problema do mundo não é a pandemia e não é o coronavírus, que o problema do mundo não é o palácio da república, que o problema do mundo não são as pessoas em nossa volta que são maldosas, o problema do mundo é a falta e a ausência de Jesus. Porque ainda que o mundo não tivesse problemas e adversidade, ainda que hoje, nesse mesmo dia, nós não tivéssemos esse caos, nós então estaríamos satisfeitos, fanfarrões nos nossos dinheiros, nos nossos confortos. E eu vejo as pessoas não reconhecendo mais a autoridade de Jesus. Elas dão autoridade para o médico e falam: o médico é especialista, ele é bacana, ele que vai me atender, e esse cara é bom. Em segunda-feira eu tenho lá um momento com ele, eu tenho uma consulta. Olha, eu reconheço a autoridade do meu patrão, é ele que vai pagar meu salário semana que vem. Eu não estou dizendo que nós não reconhecemos a autonomia desses profissionais, mas nós não damos a ele a glória. Eles não têm domínio porque eles mesmos estão em caos. Foi feito essa semana um consenso entre a ONU e alguns infectologistas preocupados em tentar buscar vacina, buscar alternativa, para tentar pelo menos amenizar esse surto que toda a população está enfrentando, e na realidade eles não conseguiram. E um dos infectologistas disse: eu estou exaustivamente cansado, mas eu não consigo achar o resultado ainda. Agora presta atenção, sabe por que eu não consegui encontrar? Porque nós não somos divinos. Sabe por que não conseguiu encontrar? É porque não passa a nossa mentalidade que Deus possa ter permitido tudo isso. Aliás, pode não, Ele permitiu, porque Ele é soberano. Se Ele não quisesse, não tinha acontecido. Mas pastor, por que Deus permitiu? Mas porque Deus fez com que isso acontecesse, ou pelo menos deixasse, por único propósito, para que Jesus fosse glorificado e reconhecido, para que os ricos pudessem abaixar melhor o seu nariz, para que as pessoas que se acham superiores pudessem entender que existe um Deus acima de tudo, para que a riqueza e o dinheiro de bilionários e homens grandes pudessem ver: o meu dinheiro não vai me salvar, porque eu não posso viajar, eu não posso fazer uma festa, eu não posso passear com a minha família, eu não posso ir a lugares exóticos, eu não posso ir num plano de futebol, num campo de futebol, num estádio de futebol, eu não posso fazer algumas coisas que a vida normal me dava o direito, simplesmente pelo fato que é algo invisível, que o microscópio precisa enxergar, tão pequeno e minúsculo. Por quê? Porque temos que reconhecer mais do que nunca a autoridade suprema de Jesus. A Bíblia diz que toda autoridade foi dada a Jesus. Paulo diz isso quando ele fala em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 29 em diante, porque ele é o primogênito dentre os homens. A Bíblia diz que todo homem o verá e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Ainda que o homem hoje não reconheça, mas chegará um dia que o juízo de Deus chegará na terra, e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e dirá: você verdadeiramente é o Senhor. Querido, não espere Jesus voltar para reconhecer Ele como Deus. Não espere que o mundo se organize para você lembrar de Deus. Deus disse aqui na sua palavra que esse homem falou ao coração de Jesus e falou: Senhor, eu não sou digno que entre aqui. Mas para finalizar, qual a palavra Jesus dá para esse homem? Primeiro no versículo 9 diz assim: porque nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio dos meus, nem mesmo no meio dos judeus, nem mesmo no meio do meu berço, nem mesmo onde eu nasci, nem mesmo onde eu cresci, nem mesmo nas sinagogas, nem mesmo diante dos profetas, nem mesmo diante dos líderes religiosos, eu não vi uma fé como essa. Essa fé mexeu com Jesus. A Bíblia diz que ele olhou para aquele centurião e diz aí no versículo 9, ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando para o povo que o acompanhava, disse: afirmo que nem mesmo Israel,
achei alguém com esse camarada. A palavra que Jesus dá para ele é que ele vê na fé desse homem uma fé relevante e evidente. Há 3 tipos de fé. Muitas fés, mas 3 tipos que é necessário a gente entender aqui. Primeiro tipo de fé é aquela fé que a pessoa tem nela mesma. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu confio em mim, eu sei que eu vou fazer e eu sou bom mesmo. É uma fé pessoal, é uma fé íntima. A pessoa acredita no potencial dela. Eu acredito em mim e vou passar nesse concurso público. Eu acredito em mim e eu vou resolver esses problemas de casa. Eu acredito em mim e esses pepinos da minha empresa eu vou resolver. Isso é fé pessoal, fé no homem. Segundo, existe uma fé passiva. É aquela fé que a pessoa crê em Deus, mas ela espera. Eu acredito que um dia Deus vai salvar minha família, mas ele só crê. Passiva. Aquela fé paralisada. Eu acredito que Deus um dia vai mudar essa situação, mas não faz nada para mudar. Eu acredito que Jesus vai voltar. Fé passiva. Mas existe uma fé ativa, uma fé sobrenatural, que é aquela fé que você vai ao encontro da necessidade. É a fé que movimentou Abraão, eu saí da minha casa, da minha parentela. É a fé que mexeu com um homem chamado cego de Jericó. Ele saiu do estágio que ele estava para ir a Jesus. A fé ativa, operante. Paulo escrevendo em Tessalonicenses, ele fala assim, porque a vossa fé é evidente. Todos aqui sabem que vocês têm uma fé verdadeira em Deus. Uma fé que não é 007, uma fé escondida. Jesus olhou para esse homem e diz, nossa, e o texto diz que Jesus não olhou para ele e elogiou. A Bíblia diz que Jesus olhou para a multidão que o acompanhava. É como se Jesus virasse para a multidão e falasse, vocês querem um exemplo de fé? A fé desse homem. Observem a fé desse homem. É isso que eu espero de você. Deus está dizendo com você nessa noite, Deus espera que a sua fé seja evidente. Tudo que Deus te deu, Ele quer um resultado. Assim como você cria uma horta, planta uma horta, você mexe numa horta, numa plantação, e você coloca semente, você aduba, você molha, você rega. Qual é a sua expectativa todas as manhãs? É chegar lá e ver brotar o seu trabalho, ver ele nascer, ver ele crescer, ver ele desenvolver aquela horta. Alguma coisa, uma expectativa nasce no teu coração, assim como uma mãe que espera um neném, assim como um trabalho que você está exercendo, espera um salário. Nós criamos uma expectativa. Deus também criou uma expectativa em você e em mim. A expectativa de nós darmos o resultado da nossa fé. Um Deus tão bom, tão justo, tão generoso. Será que Ele te criou só para você ficar sentado ali? Será que Ele te criou só para você ficar de braços cruzados? Claro que não. Ele quer que você evidencie seu chamado. Se você ore pelas famílias. Se você não evangelize, passe a evangelizar as pessoas nesse momento difícil. Se você tem internet, com certeza você está me ouvindo, você tem, que você coloque mensagens bíblicas na página do Facebook, na página do Instagram, onde você puder, evidencie sua fé. Coloca a sua fé diante dos homens. A Bíblia diz assim, Jesus falando, aquele, pois, que se envergonhar das minhas palavras e de mim, eu vou me envergonhar de você diante do meu Pai. No dia do juízo, irmão, aqueles que temem e dizem que servem a Deus e não manifestam essa fé pública, e não dizem, proclamem que verdadeiramente servem a um Deus, com certeza Deus vai se envergonhar de você. E Ele vai dizer, Pai, eu não conheço ele, eu não conheço ela, eu não sei quem é eles nunca falaram a meu respeito, eles tiveram medo de mim, eles foram tímidos, eles foram covardes. Esse homem era centurião, esse homem trabalhava com o imperador pagão, esse homem era de Roma, esse homem não fazia jejum nas praças, esse homem não ia nos cultos, esse homem não ensinava lição judaica, esse homem era nada, e no meio da história ele aparece e ele diz, Senhor, não precisa vir na minha casa, porque eu sei que Tu és tão grande, que eu reconheço toda a Sua autoridade. E Jesus disse, bem meu filho, essa fé que eu quero ver nos seus corações. Então, o texto diz, lá no capítulo 8, versículo 13 de Mateus, capítulo 8, versículo 13 de Mateus, que quando ele vai à casa do seu servo, ele está curado. Jesus disse assim, com uma palavra, ora, voltando, foram enviados, encontrou o servo do homem curado. Em Lucas 7, versículo 10 e em Mateus 8, versículo 13, diz que esse homem já estava curado por uma palavra. Jesus não pegou na cabeça dele, Jesus não ungiu ele,
Jesus não fez uma campanha para ele, Jesus não comeu na casa dele, Jesus não foi lá, Jesus nem relata quem é esse homem. O texto diz que uma palavra de Jesus, liberada naquele instante, por fé, curou aquele homem. Eu vejo tanta gente religiosa nesses últimos dias. Olha, eu não sei de muitas coisas que Deus permite essa doença, uma delas eu tenho certeza: colocar máscara em nós pela necessidade que nós temos por causa dessa doença, mas também tirar a máscara de muita gente religiosa. E muita gente apegada à religião. Ela acha que Deus não está na casa dela. Ela acha que uma oração que ela fizer agora aí, e essa oração que eu estou aqui para fazer por você e na sua casa, a pessoa não acredita. Ela não tem mais essa fé evidenciada. Olha só, o texto diz que Jesus somente dá uma ordem, ele não vai lá. Você não pode vir aqui, mas uma ordem nessa noite de Deus pode mudar a sua vida. Uma oração que eu fizer aqui, você crê que Deus pode consolar seu coração? Você crê que é um milagre especial que você deseja, ou que seja por uma doença, ou que seja por um filho nas drogas, ou que seja, não sei o que você está vivendo, você que está me ouvindo, você que está agora atentando essa mensagem, Deus quer te dar essa palavra onde você estiver, não importa, porque para Deus tudo é possível ao que crê. Não há dimensão. O Salmo 139 fala da onisciência, onipresença de Deus. O Salmo diz assim: ainda que eu desça no mais profundo abismo da terra, lá no mais escuso, onde nenhum homem nenhum vai, onde submarino não vai, onde o satélite não pega, onde nada chega, a Bíblia fala que a mão de Deus está lá. O salmista chega a dizer assim no Salmo 139: Senhor, se eu subo do mais alto dos céus, onde a NASA não é capaz de ir, onde mandar um míssil, mandar um jato, Deus, ainda que eu suba no mais profundo, no mais alto da galáxia, eu saia da terra, no eixo central, a tua mão vai me ver. A palavra de Deus diz no salmista, ainda no Salmo 79, Senhor, a palavra não me veio à boca, eu nem falei, e o Senhor já sabia o que eu ia falar. A mente não projetou nada, e o Senhor já sabia, sabe por quê? Porque Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele só quer a sua fé. Ele só quer que você abra o elemento desejo para que Ele possa liberar uma palavra para você. Ele chegou para esse centurião e falou: olha, esse homem já está curado. Esse homem está longe? Não. Esse homem me ouviu. Por quê? Porque eu tenho uma palavra. Deus tem uma palavra para você. Eu quero que você agora ore comigo. Onde você estiver, põe a mão sobre o seu coração. E eu vou orar por você encerrando nessa noite. Eu gostaria que você colocasse diante de Deus a sua necessidade. Que você tomasse iniciativa hoje, pela fé, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, e você pudesse falar assim: Deus, assim como o Senhor falou para aquele centurião naquela época, o Senhor pode falar comigo. Eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa, eu não sou digno que o Senhor me ouve, mas pela fé, Senhor, eu preciso, eu quero, eu desejo. Senhor, eu não sei da necessidade dos teus filhos, das tuas filhas, eu não sei, Senhor, mas tu sabes, tu conheces o desejo de cada um. O Senhor sonda os corações. Eu sei que nós estamos vivendo uma geração de muita religiosidade, mas nos ensina, Senhor, a ser um exemplo de fé comum desse homem que saiu, Senhor, de uma direção pagã, que saiu, meu Deus, de um lugar de Roma, que não tinha compromisso com a verdade, que não tinha compromisso com a Bíblia, e no instante que ele viu a necessidade do seu servo, ele clamou o teu nome, e o Senhor, na mesmo instante, olhou para ele e disse: vá, porque o teu servo está curado. O Senhor liberou aquela palavra, Deus, e eu tenho certeza que essa noite o Senhor também está falando com gente aqui. Pessoas talvez que não estão aqui conosco, Pai, que queriam estar aqui, como muitos querem, como eu quero, que nós possamos nos ajuntar de novo como igreja, Senhor. Como nós estamos longe, porque a palavra do Senhor diz que a comunhão, ela traz, e o Senhor ordena a tua bênção. O Senhor é um Deus de corpo, o Senhor é um Deus de alegria, o Senhor é um Deus de ajuntamento. E essa enfermidade, esse vírus, Senhor, que varreu o mundo, varreu o nosso país, que estão afastando uns dos outros, eu tenho certeza que alguém que está me ouvindo agora, uma mãe, talvez uma senhora, talvez uma dona que está enferma, talvez um homem que está desempregado, talvez alguém que está com os filhos perdidos, ou na droga, ou nos vícios, ou talvez que está trabalhando agora. Deus, através dessa palavra que o Senhor liberou para esse homem, Deus, uma palavra só, o Senhor mudou o rumo e a direção daquela pessoa. Eu oro para que o Senhor mude o rumo e a direção de quem está me ouvindo,
Eu oro pela família de quem está me escutando agora, Deus. Ou que seja agora ao vivo, ou que será depois, através de ouvir essa mensagem. Que o Senhor os ouça. Que o Senhor tenha piedade. A tua misericórdia, Deus, é a causa de não sermos consumidos. Nós não merecemos, nós não temos nada, mas o Senhor nos faz por amor, o Senhor nos faz por benignidade, o Senhor nos faz porque o Senhor é justo, o Senhor nos faz porque o Senhor quer atender as ovelhas perdidas da casa de Israel. Senhor, eu oro pela aflição de cada um e nos dê um final de semana guardados, protegidos e com descanso na graça do teu nome. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas bênçãos do Pai e do Espírito eterno de Deus repouse sobre o seu coração hoje e sempre. Amém. Que você possa compartilhar essa mensagem com alguém, possa abençoar famílias, transmitindo. E domingo estaremos aqui às 19h30. Deus abençoe sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém.